boa noite, né? Então, queridos, na embriologia, né, o que nós vimos até então? Nós vimos as etapas do desenvolvimento embrionário, né? Então, começava a partir do processo de fecundação, né, a formação do zigoto. Do zigoto em diante, aconteciam as clivagens, aconteciam as divisões, né? E aí a gente até fez uma classificação em relação à clivagem, se ela era meroblástica, holoblástica, igual, desigual, superficial, discoidal. A gente tinha duas classificações, uma em relação a essa divisão, a essa clivagem, que é a mitose no embrião, e outra em relação ao ovo formado, né? Se tinha muito ou pouco nutriente, e fizemos as devidas relações. Então chega na mórula, uma estrutura maciça, cheia de células, células indiferenciadas, são as famosas células tronco-embrionárias, e depois a blástula, né? A bolinha que eu gosto de falar. Então aqui a gente já tem parte de dentro, parte de fora, a blástula é oca, né? Já é uma estrutura oca, e continua as suas divisões por invaginação, chegando até a gástrula, de gástrico. Então, aqui na gástrula, a gente tem a formação do sistema digestório. E mais uma classificação. Então, a gente viu tipo de clivagem, tipo de ovo, e essa invaginação, essa entrada de tecido, forma um buraquinho, que é o blastóporo, a terceira classificação. Tá? Então, em alguns animais, esse blastóporo vira boca, são os bichinhos protostômios. Em outros animais, esse blastóporo é o ânus do animal, e aí nós temos os indivíduos deuterostômios, que são apenas os equinodermos e os cordados. Tá? Aí nós vimos o processo de neurulação, várias dobras, várias invaginações e evaginações, até surgir a neurula, a etapa em que acontece a formação do sistema nervoso. Né? Uma outra imagem para falar. Lá no Classroom de vocês eu estou colocando essas coisinhas. Aqui a neurula, né, num desenho bem mais tosco. A classificação de tipo de clivagem e tipo de ovo, que a gente viu. E aí nós fomos falando de cada uma delas. Né? Até chegar aqui, na neurula. Então são 5 classificações embrionárias. Tipo de clivagem, tipo de ovo formado, o que acontece com o blastóporo, o desenvolvimento do blastóporo, e na neurula surgem outras duas, tá? O número de tecidos embrionários e a formação do famoso celoma, tá? Então, ó, quando você pega o número de tecidos embrionários, os bichinhos são di ou triblásticos, né? Diblásticos tem 2 tecidos, triblásticos tem 3. E aqui o cuidado, ó. A gente viu a primeira dobra aqui, formando um tecido do lado de fora, que é a ectoderme, e o tecido do lado de dentro, que é a endoderme. Então, se o bichinho tem esses 2 tecidos apenas, são só os quinidários, as águas vivas, por exemplo, ele para aqui, ele não tem neurulação, ele para na gástrula. Olha essa fotinho aqui à sua direita e compara com aquela água viva que a gente desenhou em algumas aulas. Né? Aqui. Então, a hora que você olha para esse bichinho, cara, é muito parecido com uma gástrula. Tem o tecido de fora, a ectoderme, o de dentro, a endoderme, ó, tem o de fora e o de dentro. Tem apenas um orifício, boca ou ânus, um chegou até o outro lá. Aqui no caso é boca, né? Não ânus, perdão, porque ele é protostômio. E por que não tem neurula? Ora, qual que é o sistema nervoso dos quinidários mesmo? Você lembra? Qual que era? Sistema nervoso difuso. Não tem cérebro. E não tem cérebro porque o embrião não chega à neurulação. Não chega à fase de neurula. Ele para o seu desenvolvimento aqui, na gástrula. Então, o que era para ser cérebro são células nervosas que ficam espalhadas por aqui, ó. Sistema nervoso difuso. E tem um sistema digestório, já que ela está em gastro, né? Então, eu particularmente acho que
didaticamente, seria mais legal a gente ter a embriologia primeiro. Mas tanto faz, porque eu ficar falando isso, você não saberia quais eram os sistemas da água viva. Então, daria na mesma. Né? Agora você sabe o sistema, a gente faz a relação. Então, aqui, em relação ao número de tecidos, a gente tem di ou triblástico. Aí você fala, da onde surgiu o terceiro tecido? Então, ó, faz de conta que eu tenho aqui, ó, uma gástrula e eu estou olhando ela de fora, tá? Então, definindo o corpo dela, você vai achar a ectoderme e aí aqui dentro cresce a endoderme, né? Ecto e endo. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse embrião. Eu vou cortar ele no meio, assim, ó. E a gente vai enxergar ele por dentro, tá? Então, enxergar ele por dentro e de frente aí com a sua tela, você veria assim, ó, um tecido do lado de fora, que é a ectoderme, vou escrever, ó, ectoderme, e um tecido do lado de dentro, formando a endoderme. Como é que é essa tal neurulação, que é a formação da neurula? Uma série de dobras para dentro e para fora. O processo que a gente chama de invaginações e evaginações. Então, uma parte desse tecido aqui, ó, ele vai entrar. A endoderme se projeta para cima e para os lados. Então, se eu fosse desenhar uma etapa de transição aqui, a gente veria alguma coisa assim, ó. Um pedacinho da ectoderme entrando, tá? Aí tá aqui a ectoderme. E a endoderme, ou desculpa, a endoderme, perdão. Ela ficando deformadinha assim, ó. Ó, se projetando em 4 direções. Se a gente imaginar que esses tecidos vão se projetar, eles vão se separar a partir desse movimento, o que vai acontecer? A gente vai enxergar a ectoderme fechadinha de novo e um grupo de células que saiu lá da ectoderme. E a parte laranjinha, que era a endoderme, ó, projetou um grupo de células para cima, um grupo de células para um lado, para o outro lado e para baixo. Então aí a gente tem a representação desse desenho aqui, ó. Então aqui a ectoderme do lado de fora, revestindo todo o embrião, saindo da ectoderme, formando um grupo de células internas, aqui a gente tem o tubo neural, que é uma característica de cordados, tá? Então a ectoderme e o tubo neural, que tem a mesma origem embrionária, ok? E aí, a endoderme, o tecido de dentro, ele se diferencia, tá? Na mesoderme, aqui ó, que é essa parte aqui eu vou para um M só de mesoderme, essa também um M só de mesoderme, né? E a notocorda aqui ó, a notocorda para cima. Além de continuar como um grupo de células formando a endoderme, um tecido. Então, quando o embrião passa da gástrula e vai virar neurula, aparecem 3 tecidos embrionários, tá? A ecto, a endo e a meso, nessa ordem, que vocês costumam errar assim. Ah, tem a ecto, a meso e a endo. Primeiro tem uma divisão, fica fora e dentro. Ecto e endo. Depois a endo se divide na meso, tá? E cada um desses tecidos, daqui a pouco a gente vai ver, acabam originando sistemas diferentes no corpo, tá? Uma outra coisa agora. Dentro da mesoderme, aqui ó, esse espaço dentro da mesoderme, nós podemos ver o celoma. Então tem alguns bichinhos que não têm isso, não, eles têm a mesoderme, mas ela não tem espaço aqui dentro. Então aquele é o acelomado, sem cavidades, ó. Isso é uma cavidade, percebeu? Aquela dúvida do que é cavidade. Cavidade é esse buraco aqui, que fica dentro da mesoderme. Então tem alguns que a mesoderme ela é densa, sem a cavidade aqui dentro. O bichinho é acelomado, né? Aqui a gente está, se não me engano aí, na nossa 5ª classificação, tá?
Pode ser que ele tenha a cavidade cheia de líquido, portanto ele é um pseudocelomados, né? Só os nematelmintes. E os outros animais que têm essa cavidade oca, o eucelomado, o celomado verdadeiro, e são todos os outros a partir de anelídeos. Ficou mais fácil entender o que é celoma, né? Vendo o celoma, vendo a cavidade? E aí todos os órgãos que são provenientes da mesoderme vão crescendo nessa cavidade. Então aqui vários órgãozinhos vão crescendo aqui dentro. Por isso que quando crescemos, nossos órgãos estão dentro de cavidades, né? Cavidade torácica e abdominal, principalmente, tá? Então quais são as 5 classificações? Tipo de clivagem, que leva à formação de um tipo de ovo diferente, desenvolvimento do blastóporo, número de tecidos e o celoma, tá? Esse embrião agora está no final da 3ª semana de gestação. Você vê que é um período rápido, né? 3 semanas, perto de 40, se for a gestação do nosso corpo, né? Da nossa espécie, são 40 semanas. E na neurula a gente tem a formação da notopora, do tubo neural e a questão dos tecidos, a definição dos tecidos e celomas. Agora eles apareceram. Até aqui é o que a gente chama de embrião, né? Que eu disse que muitas vezes não dá nem para diferenciar de que bichinho é esse. A partir daqui, começam a formação dos órgãos, num processo que nós vamos chamar de organogênese. Aí o pintinho que a gente viu lá passada, ó, rodando para você, e a organogênese. Então, a partir daqui é um feto, tá? Isso aqui vai acontecer até a 8ª semana, então foram 3 semanas de gestação, né? A partir da fecundação, 3 semanas para virar neurula, e a partir daí, para o embrião ter todos os órgãos prontos, são mais 5 semanas, né? Então, na organogênese, a gente tem a formação dos órgãos. Ah, Sora, eu tenho um amigo que nasceu com 3 rins. Foi um problema na organogênese. Ah, eu tenho um amigo que não é nenhum tipo de síndrome nem nada, mas ele nasceu com uma má formação aí no braço. Foi durante a organogênese que isso aconteceu, tá? Então, o embrião, né, agora feto, que dura até a 8ª semana de gestação, sofre todas as diferenciações possíveis, né? A partir da 8ª semana até a 40ª semana, mais ou menos, 39ª, 40ª, 41ª, a gente tem o quê? O crescimento do bichinho, né? O crescimento do fetinho vai ganhando corpo, vai ganhando massa e vai se desenvolvendo, né? Os caras, meu coitado, nasceu com 3 rins, pode vender um, né? E assim comprar o seu PlayStation 5 se quiser. Tá longe. Que horror. No caso dele, não, eles são todos funcionais. Uma boa, né? Então, o que é organogênese? A formação dos órgãos e dos sistemas, diferenciação desses tecidos embrionários, a ectoderme, a endoderme, a mesoderme, e termina com um fetinho de 3 centímetros. Aqui. Então, quer dizer, da 8ª semana, que o bebezinho tem 3 centímetros, ele vai passar mais 30 semanas, 32 semanas, e virar um embrião em média com 50 centímetros. Né? Então, tudo é formado aqui. Então, ó, o que é formado da onde? A ectoderme, repara, olha a diferenciação dos tecidos. Ó. Tem a ectoderme e a endoderme. E a mesoderme como uma divisão da endoderme, percebe? Então, a ectoderme, ó, pensa assim, para ficar mais fácil, ok? Você vai pensar em tudo que é referente ao sistema nervoso e a epiderme, o revestimento do corpo. Grava essas 2 informações, é mais do que o necessário. O tubo neural vem da divisão da ectoderme, né? E aí as glândulas, esmalte do dente, os olhos, unha, pelo, pena, as mucosas, aí tudo isso é da epiderme. Então, por isso que está vinculado à ectoderme. Então, para não ficar muito bagunçado, grava assim, ó.
Tudo que é do sistema nervoso e revestimento do corpo é da ectoderme, tá? Aí você faz assim, ó, vai para a endoderme. Por quê? Porque a endoderme vai originar isso aqui, ó, tubo digestório, tá? Sistema digestório, tá? E as mucosas. Então, do esôfago, né, ao reto, as mucosas respiratórias e as sexuais e urinárias, tá? A endoderme origina notocordo. Ela divide um tecidinho para cima e origina notocordo. Mas os vestibulares, sabendo isso aqui, ó, mucosas e tubo nervoso é o suficiente. Tubo digestório, perdão. Nervoso é ectoderme. E a mesoderme? Mesoderme é o resto, tá? Músculo, ossos, cartilagens, rim, útero, bexiga, o celoma que está dentro, a parte de baixo da pele, enfim. Todas as outras coisas que não são sistema nervoso, revestimento e digestório são originárias da mesoderme, tá? Essa já é uma questão mais prática. Essa questão aqui, né, sobre a organogênese, pode vir assim. Um embrião foi marcado, né, com, sei lá, uma substância radioativa que se encontrou na mesoderme, né? Aí ele pede, essa radiação vai ser encontrada em quais partes do corpo do embrião? Né? Então, eu já vi questões desse tipo. Né? Do embrião não, desculpa, do nascido. As serosas, né? As serosas do órgão é assim, o revestimento interno é a mucosa e o revestimento externo é a serosa. Tá? Porque tem muitos órgãos que um estão em contato com o outro. E eles não podem ser secos, né? Não pode ter atrito entre eles. Por isso tem essa cera em volta dos órgãos. Ok? Certinho? Tá aí os órgãozinhos? Bom, legal. Agora aqui tem o embrião, ele já se desenvolveu. Como é que ele cresce lá dentro? Né? Qual o tipo de suporte que ele tem? Temos mais duas classificações, pouco utilizadas, apesar de eu já ter citado, principalmente na aula de cordados, mas vamos pegar aqui o que nós chamamos de anexos embrionários. O que é um anexo embrionário? É uma estrutura que não é o embrião, mas é um anexo do embrião. Então, ela garante a sobrevivência do embrião. Tá? Você quer ver uma coisa importante? Não entra na classificação, mas um ovo com casca, tá? A casca do ovo. A casca do ovo é porosa, porosa não, ela é impermeável ou permeável? Impermeável? Por acaso alguém aqui lava o ovo antes de pôr na geladeira? Pode lavar o ovo antes de pôr na geladeira? Não. Não se lava o ovo antes de pôr na geladeira. Tá? Espero que seja uma piada infame. Por que não se lava o ovo? Né? Porque quando você molha ele, a casca dele é porosa. E aí o que acontece? Ao umedecer essa casca, um pouco de água chega a entrar, um pouquinho de água chega a entrar, e pode com isso entrar bactérias e fungos, principalmente a bactéria da salmonela. Né? Tem que tomar cuidado aí com a salmonelose. Isso é difícil falar. Não. Ai, salmonelose, isso. Porque se você molhar a casca do ovo, você está permitindo que entre um pouquinho de água lá dentro, pela a casca ser porosa, e isso acabe estragando o ovo. Ah, não, mas quando cozinha, tudo bem. Eu estou falando de lavar o ovo e pôr na geladeira, entendeu? Pode ser que entre a bactéria ali, ou se tiver uma bactéria lá dentro, ela se desenvolva mais rápido. Né? Então não se lava ovo. Tá? Por quê? Porque a casca é porosa, a casca permite a passagem de oxigênio e gás carbônico. Tá?
O oxigênio para fora, gás carbônico para fora. Então, um dos anexos embrionários a gente sabe, né? Um dos anexos embrionários a gente sabe que era a classificação em relação a tipo de ovo, né? Que era aquele ovo, lembra da ave e dos répteis, que tem que ter muito nutriente? Como que era o nome do nutriente? Vitelo. Então vai aparecer aqui o saco vitelínico, tá? Que é responsável por guardar e reter os nutrientes necessários para o embrião se desenvolver. Então, lógico, eu estou analisando o anexo dos animais que tem um ovo com casca. Depois a gente vai ver os nossos, tá? Porque a gente não tem um ovo com casca. Não? Outra coisa, esse bichinho está aqui dentro se desenvolvendo e produzindo suas excretas. As excretas eram as substâncias tóxicas, nitrogenadas e tudo mais. Essas substâncias tóxicas têm que ser retidas, né? Tem que ser tirada, desculpa, tem que ser retirada daqui sem causar dano ao embrião. Então, enquanto ele vai consumindo o saco vitelínico, ele libera as excretas para o alantoide. Tá? Então, o alantoide responsável aqui pelas excretas. Até ajuda um pouquinho no transporte de oxigênio e gás carbônico, mas não é a função principal. Tá? Por que isso? Sim, ó. O oxigênio, quando ele entra pelo poro aqui, ó, ele entra pelo poro da casca, ele se dissolve, tá? Passa para dentro aqui da estrutura embrionária e aí ele pode chegar no embrião por aqui, passando pelo alantoide, né? O oxigênio dissolvido no líquido. Pelo saco vitelínico, não, porque não é líquido o saco vitelínico, ele é mais denso um pouco. Agora, a função, né, que a gente intitula, ó, quem é responsável pela respiração? É o que envolve todo o embrião, é o córeo. Ele tem que permitir a passagem de oxigênio e gás carbônico. Tá? Calma, vem uma pergunta aqui. Ó. A mãe elimina a excreção do embrião? Na gente, sim. Na gente, com certeza. Já vamos chegar lá. Aqui, não. Aqui tem uma membraninha que guarda esse xixi aqui dentro. Você já viu um pintinho saindo do ovo? Já viu o nascimento de um pintinho? Alguém já viu? É mó bonitinho, né? Mas você lembra do cheiro? Um cheiro horrível. O que acontece com o bichinho? O saco vitelínico vai diminuindo, mas o alantoide se expande. Aquela bolsa de xixi fica toda cheia. Né? No caso, é ácido úrico. Quando o bichinho sai de lá, em volta dele cai um monte de xixi. Um monte de ácido úrico. E isso é uma defesa para os predadores não pegarem esse cara. Vai chegar, sentir o cheiro e vai embaixo. E vai embora, né? É que eu li aqui embaixo, foi vai embaixo. Vai chegar lá, tá um cheiro ruim, ele vai embora. Por isso que ele nasce todo molhado, tá? Então, o córion, a função principal é a respiração, a difusão dos gases, tá? E o âmnion, a gente não tem saco vitelínico, né? A gente não tem alantoide, mas a gente tem âmnion. Também, a tartaruga também. O âmnion nada mais é do que a famosa bolsa. Tá? É uma bolsa cheia de líquido, aqui ó, cavidade amniótica, que vai envolver todo o embrião, esse líquido aqui, que é uma proteção mecânica, uma proteção contra desidratação. Porque quem põe ovo com casca, põe ovo fora da água. Tá? Então nós vamos classificar os bichinhos assim, ó. Eles têm âmnion, eles têm alantoides? Tem. Então é um ovo amniótico e alantoidiano. Se eles não tiverem, ele é anamniótico e analantoidiano. E aí vem minha pergunta, né? Se tem âmnion em alantoide, significa que ele botou o ovo na terra. Por quê? Porque o âmnion evita a desidratação e o alantoide guarda as excretas para não contaminar o bichinho. Quem não tem esses caras, bota ovo aonde?
na água. E aí, a proteção mecânica ela não é necessária. O ovo está dentro da água. Então, não precisa do âmnion. E por que não tem o alantoide? Porque o xixi, as excretas, vão sair pela casca. O bichinho que mora na água, ele põe um ovo que não tem casca, tá? É uma casquinha, mas ela é gelatinosa, então o pessoal chama de ovo sem casca. Então, um ovo gelatinoso, né? Então, essa diferença aí, essas duas últimas classificações. Agora, o âmnion a gente tem e o corion a gente tem. Porque o corion forma a famosa placenta, tá? Então, a placenta ela tem várias vilosidades coriônicas. Entenda esse desenho, ó. Esse desenho não, essa foto, ok? Aqui tem uma placenta vista pelo bebê. O bebê está enxergando isso aqui. Aí tem o cordão umbilical, tá? O cordão umbilical tá mandando para a criança, ó. Tá chegando no baby O2, nutrientes. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, vou usar aqui. O2, nutrientes. Vou escrever mais bonitinho. E hormônios, tá? Então, o bebê ganha da mamãe, ó, O2, nutrientes e hormônios, tá? Então, a mamãe mandou para a criança. São hormônios bons, hormônios de crescimento. O que volta? O que o bebê manda embora? O que pelo cordão umbilical chega na placenta e vai para a mãe? CO2, as excretas e outros hormônios. Só que olha a diferença. Esses hormônios que o bebê manda para a mamãe não são tão bons assim. Principalmente no final da gestação. É muito bom ficar dentro da mamãe. Recebendo comida, recebendo oxigênio, recebendo fatores de crescimento. Então, quando o bebê começa a crescer e começa a ficar apertado lá dentro, desconfortável, ele fica estressado. E manda para a mãe hormônios como adrenalina, por exemplo, né? A placenta, com o tempo, ela vai atrofiando, ela vai perdendo a sua, né, funcionalidade, a sua função. O cordão umbilical também, ele vai se estreitando. E isso vai levar menos oxigênio, menos nutrientes para a criancinha. Então, encher o corpo da mãe de adrenalina vai aumentar a pressão do sangue na placenta, da mãe para o filho, podendo elevar a pressão arterial da mãe, um problema que acho que é o maior no Brasil hoje em dia, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, né? A placenta pode simplesmente parar de funcionar e a mãe ela pode falecer durante o processo. Quando isso acontece já próximo do 9º mês, né, na 40 semanas de gestação, significa que o processo é normalzinho, já está ocorrendo próximo ao parto, é o processo de parto esperado, tá? Agora, quando começa a acontecer muito cedo, 4º, 5º mês de gestação, aí tem que tomar cuidado, tá? A questão do vômito nos 3 primeiros meses é por causa de um hormônio chamado beta-HCG, que é um hormônio que estimula a formação da placenta. Esse hormônio, quando ele sobe demais, e é normal que ele suba, faz com que a mãe tenha sensação de vômito, né? Ou tenha vômito, sensação de mal-estar. Passado o 3º mês, a placenta está totalmente prontinha e aí já não sente mais isso, tá? Então, ó, que bacaninha como são essas estruturas por dentro, né? Reparem uma coisa, talvez a mais importante desse ponto aqui, ó. Não tem mistura de sangue entre a mãe e o filho. Vocês viram isso na aula de sistema sanguíneo, né? Sistema BO. Se o sangue da mãe se misturasse com o do filho, obviamente os dois teriam que ter o mesmo tipo de sangue, o que não é verdade. Então aqui, ó, à sua direita, a gente tem o sangue da mãe. E aqui à nossa esquerda, a gente tem o sangue do filho. Então, repara, ó, tem um ponto em que eles chegam bem perto um do outro, tá vendo? Várias, como se chama, vilosidades
coriônicas, por isso que o córion forma a placenta. Então, esse órgão, que é chamado de órgão misto, porque metade dele é da mãe e metade do embrião, não permite a troca direta de sangue entre os dois, tá? Aí chegou o sangue aqui, houve difusão de oxigênio, saiu o gás carbônico, entrou nutriente, saiu a excreta, os hormônios trocados e volta para o cordão umbilical e vai lá para a criança, tá? Para que a gente tenha a placenta, né? Já tem a setinha aqui, não sei porque eu fiz outra. A gente tem aqui o tal do útero, né? Distendido. Tem o embrião, o cordão umbilical, que faz a conexão, e em volta de tudo isso aqui, o famoso amnion, ou bolsa amniótica. Mas o anexo a gente pode chamar simplesmente de amnion, tá? E para fechar, eu sempre deixo aí imagens de malformações, né, naquele processo de organogênese. Então, os tecidos pode ter a sua malformação no desenvolvimento, o que vai levar as criancinhas a nascer. Desculpa se alguém assustou. Eu esqueci de falar que ia aparecer isso, né? As fotinhas são lá do Museu de Anatomia da USP, né? E aí eu queria mostrar o que é um famoso feto anencéfalo. Aí esse cara aqui, ó. Aqui tem a anencefalia. Por que eu gosto de falar? Gosto não, né? Mas por que eu falo da questão da anencefalia? Porque é uma das situações em que no Brasil a gente tem a permissão do aborto, né? Esse bebezinho, assim que nascer e o cordão umbilical for cortado, ele morre. Foi um problema em qual tecido ele não nascer com um sistema nervoso? Mas para originar, tem gente colocando nervoso no chat, mas para originar uma falha no sistema nervoso, ele teve um problema em qual tecido? Ecto, meso ou endodermo? Muito bem, na ectodermo, tá? Aqui a gente tem o famoso lábio leporino, né, a fenda palatina, né? Fenda palatina é o céu da boca aberto também, tá? Não tem o céu da boca. Isso aqui tem conserto fácil, cirurgias aqui que são feitas, colocação de aparelho no céu da boca até fecha. Aqui a gente tem siameses, né? Provavelmente gêmeos. A partir de um momento eles não foram totalmente separados, por isso crescem juntos, né? Aqui com duas cabeças. E esse é engraçado, é um fetus in feto. Ó, tem um outro fetinho aqui dentro, não sei se você consegue ver. Aqui, ó, cabeça, braço, perninha. Então, feto in feto, né? Não, essas fotos aqui que estão perguntando não são de sim, desculpa, eu não li o resto do chat. São de fetos fora da barriga da mãe, tá? São que morreram no processo de parto, são preservados no Museu de Anatomia ali da USP, bem bacana, faça a visita. Tem uma sessão inteira desse tipo de estudo lá, né? O Brasil é um dos pioneiros com esse tipo de estudo. Talvez não pioneiro, mas expoente, melhor. Certinho? Vou parar de gravar e trocar de sala.